Snow. Intervenção da estrela clareza. Assim é a clareza. Eu sou Snow. Irmãos e irmãs, aqui e em outros lugares, que a paz do grande Espírito esteja com vocês. Eu venho prosseguir o que eu lhes dei, há algum tempo, em relação à vibração da clareza. Nós iremos, se vocês quiserem, juntos, avançar de maneira talvez mais fina, sobre o que é esta clareza, o que ela não é e sobre o que ela se verte, completando assim o que lhes deu minha irmã Teresa. A clareza de que falo é, naturalmente, a clareza espiritual, a clareza do espírito, que vai dar, aí também, em certa forma de inocência, que os faz, de algum modo, escapar e superar as coibições das crenças e da ilusão desse mundo, mantendo-os nesse mundo, a fim de perceber a beleza e isso, eu me expressei, por exemplo, em relação à natureza. A clareza é do domínio do espírito. Ela está ligada à profundez, isso vocês sabem, a capacidade para ver claramente e então para obter uma clara visão justamente do que é o espírito e do que ele não é. A clareza, a vibração desse ponto, não é a clareza que coloca uma iluminação sobre as circunstâncias da vida comum, mas, sim, uma iluminação da própria luz, do espírito, da verdade, permitindo saturar de luz o que não era da luz. Então, esta clareza, esta profundez e esta inocência, não são atributos da pessoa que vão permitir iluminar a pessoa, mas, bem mais, transcender e fazer desaparecer a pessoa em benefício do que alguns anciãos denominam o seu a unidade. Quanto a mim, vocês sabem que eu prefiro a expressão fundir-se no grande espírito. O grande espírito não tem cor porque ele é todas as cores ao mesmo tempo. O espírito não tem as cores da alma, o espírito não tem as cores da pessoa, o espírito é o que vai diretamente conduzir ao espírito e então fazê-los superar, fazê-los elevar-se de tudo que é coloração da alma ou da pessoa, elevando-os, de algum modo, da compreensão linear e habitual, presente sobre esse mundo. A clareza vai então dar uma profundez, mas sobretudo vai dar ainda mais inocência e ainda mais infância, infância que não pode discernir nem ver o menor mal, que isso seja pelos seus olhos ou que isso seja pelos seus pensamentos. Obviamente, sob a condição de que esta infância seja ideal e não seja afetada pelas vicissitudes do adulto ou por privações. A clareza vai permitir-lhes ver claramente, não para iluminar causas ou consequências de suas vidas, mas sim para superar tudo isso e estabelecê-los em uma nova cor, em uma nova polaridade, se pudermos dizê-lo, em um estado novo onde tudo aparece como branco, onde tudo aparece como profundo e inocente e então, imaculado e puro. Podemos dizer que o mundo é perfeito, isso vocês sabem, nos elementos da natureza que não foram alterados pela falsificação do homem. É a esta clareza que vocês são chamados e é nesse sentido que, nas minhas modestas intervenções, eu lhes falei da natureza como um elemento podendo permitir-lhes aproximar-se do que não foi alterado. A clareza de que eu vou lhes falar, agora, tem mais relação com a clareza do espírito. O espírito é ilimitado, ele não tem que impor limites. O corpo que vocês habitam, e que nós habitamos, é limitado, limitado em seus mecanismos, limitado em suas possibilidades, limitado também em tudo que ele pode conceber e exprimir, limitado em sua visão, como limitado em suas percepções, quaisquer que elas sejam, enquanto o espírito, ele, é exatamente o oposto de tudo isso já que é ilimitado, totalmente. Então, a clareza do espírito não se destina a colocar qualquer claridade nesta densidade de vida, mas é sim destinada, mais, a transcender a opacidade e a densidade desta vida, pondo fim, de algum modo, à ilusão e ao próprio princípio da falsificação. A clareza resulta nesta inocência que os conduz à liberação e que faz com que a sua consciência vá experimentar e viver estados nada tendo a ver com a consciência comum, que é sempre construída segundo os modos e os mecanismos da ação, da reação, dos sentimentos, das pulsões. A clareza é livre de tudo isso.
Então, viver a clareza resulta na clara visão, não de suas vidas, não desta vida, não dos problemas, mas em uma clara visão do que é a luz, do que é o ilimitado e do que ele não é. Esta clareza não pode se expressar em termos intelectuais ou mentais. Ela não está submetida a condicionamentos, a confinamentos, a limitações presentes sobre este mundo. Mesmo existindo analogias onde vocês podem ali lançar mão, como alguns seres o fizeram, de um elemento que vai impulsioná-los, de alguma forma, para o espírito, por exemplo, como a alvorada que surge, como a clareza que emerge ao final da noite, e como o sol nascendo, que vão chamá-los, por ressonância, a se elevarem acima das condições habituais da densidade, da ilusão. A clareza é o momento em que o que lhes aparece como essencial e como evidente, mas também claramente, onde vocês irão compreender e viver a verdade da luz não mais como um objetivo, não mais como uma suposição, mas, sim, como um estabelecimento em meio à vibração da luz, do espírito, desvendando a sua própria clareza, pondo fim à opacidade e à ilusão da pessoa na qual vocês estão. Isso vai dar necessariamente na clara visão, além da visão e além da falsificação dos olhos, permitindo-lhes experimentar, sobretudo, um estado de tranquilidade, de paz, nada tendo a ver com as pazes efêmeras da pessoa, resultantes de satisfações, quaisquer que elas sejam. Penetrar na clareza, efetivamente, vai permitir, em um primeiro momento, ver claramente sobre a sua própria vida. Aceitar ver claramente a sua própria vida é aceitar ver o que se é, ver as próprias falhas e as próprias sombras. Não para combater algo, mas, bem mais, para simplesmente ter a clara visão, a clara consciência, permitindo superar o julgamento de si mesmo ou dos outros e resultar na aceitação, permitindo, pelo simples fato de aceitá-los, colocar a clareza no que estava opaco. Isso, vocês sabem, é a ação da luz e não a ação do ego ou da personalidade, que é chamada, permanentemente, a lutar contra isto ou contra aquilo. A clareza de que eu falo é então uma iluminação da opacidade da pessoa, contribuindo para estabelecerem-se, de maneira lúcida e autônoma, na sua própria liberdade, no seu próprio espírito. A clareza é também ver através da iluminação do espírito, o fato de que tudo é um, de que tudo é independente e de que tudo está conectado, nesta independência, a luz una. É ver então além da visão fragmentada, ver além do que dá para ver o olho e do que dão para ver as emoções e os sentimentos, para penetrar enfim num estado diferente, onde tudo acontece, onde tudo se articula, onde tudo se explica, além da própria explicação, das ilusões do mundo, mas na verdade do espírito. Esta clareza não é feita para permitir-lhes unicamente discriminar, para fazer escolhas, mas, bem mais, para ver pela clara visão, pela visão profunda denominada também visão do coração, o que é a luz e o que ela não é. A clareza unifica. A clareza, portanto, permite transcender as sombras, não as negando, não as rejeitando, mas as iluminando, sem fazer nada mais do que disso, sobretudo não uma ação da pessoa sobre a pessoa, mas, sim, compreender e viver a ação da própria luz, nesta iluminação, e depois, nesta transparência e nesta transcendência que vão se manifestar. A clareza está ligada ao espírito. Ela está em ressonância, mesmo, diretamente, com o espírito porque o espírito é claro. Em meio ao espírito não existe qualquer sombra, o espírito é ilimitado e livre. O espírito não pertence à pessoa porque ele é para todo mundo. O espírito não há nem confinamento, nem possibilidade de confinamento, nem mesmo possibilidade de descrição ou de definição porque ele é, antes de tudo, um estado da consciência, uma vibração particular da luz estabelecendo-se em vocês, no momento em que vocês vivem isso.
A clareza, quando ela está em ressonância com a profundez, na infância e na inocência, dá acesso à fusão, ou à penetração, se vocês preferirem, da alma pelo espírito, estabelecendo uma nova unidade denominada a nova triunidade, cujo ponto de junção são o coração, a unidade e o que vocês chamam de ponto er. Então, naquele momento, um novo centro e um novo impulso estabelecem-se no ser, nada mais tendo a ver com a pessoa, nem mesmo com a alma. O sopro do espírito se estabelece e esse sopro é um fogo, vivenciado como tal, um fogo que não queima. Assim é a clareza porque fogo, ele também, participa da clareza e ele é claro. O fogo não pode ser portador da sombra. O fogo não pode ser portador de qualquer peso porque ele se eleva. Assim é a clareza, assim é o espírito. Tornar-se claro é também se tornar transparente. Tornar-se transparente quer dizer não mais ser alterado ou perturbado por tudo que pode vir da pessoa. Há uma compreensão e uma vivência exata do que chega, em meio à pessoa, sem ser afetada de qualquer maneira, sem ser perturbada de qualquer maneira, porque a clareza é o sopro do espírito dando a paz, que nada pode vir preocupar ou nada pode vir alterar. O sopro do espírito torna-se o fogo que vem forjar, de algum modo, a transparência e a clareza do ser, estabelecendo-se em sua nova consciência dita unificada, denominada, eu creio, Turiya ou quarto estado da consciência. No meu povo, chamamos isso de fusionar ou de se tornar o grande espírito. Terminologias muito diferentes, mas que revestem, de fato, a mesma e única verdade e realidade, que é o domínio do espírito. O mundo da ilusão é, para o ser humano, um mundo de sombra, um jogo de sombras e de luz, alterada porque transformada. O mundo do espírito é total transparência, não há necessidade de qualquer sombra e de qualquer densidade desse mundo para existir, para interpenetrar em meio a todas as dimensões e a todos os universos. Isso é muito difícil de conceber, mesmo de imaginar para o ser humano, enquanto ele não penetrou o sopro do espírito. A clareza, enfim, busca a paz. Por que ela busca a paz? Simplesmente por uma noção de apaziguamento. Do mesmo modo que a neve pode, sim, enervar algumas pessoas, mas, antes de tudo, a neve propicia um eco, uma reverberação, uma brancura, uma profundez, onde tudo que não é branco como ela, revela-se com um contraste surpreendente. Assim haja clareza, no nível espiritual, da luz vibral, estabelecendo-se na unidade da luz branca. Ela vem iluminar, ela vem transfigurar, ela deixa claro, tornando transparente. O ser que se estabelece na clareza e no espírito, torna-se, gradualmente e à medida do seu estabelecimento nesta vibração, um ser transparente, que não pode ser afetado de maneira alguma pelo que é sua própria pessoa ou pelo que são as outras pessoas. Então, em outros povos, isso foi denominado a realização da unidade, do si, do despertar, a realização. Vários espíritos encarnados, no Oriente, descreveram isso de maneira muito exata. Eles eram, de certa forma, observadores conscientes e lúcidos da sua própria consciência. A clareza permite tudo isso. Associada à precisão, ela vai propiciar o que eu denominaria uma visão, desta vez, justa e direta, do que é a verdade e do que ela não é. A iluminação da vibração da clareza permite-lhes, efetivamente, viver o apaziguamento, a paz e a alegria. Porque a clareza é também, como eu disse, uma forma de leveza, manifestando-se tanto na consciência como na própria percepção do que vocês chamam de energia do corpo, qualquer que seja o peso desse corpo, qualquer que seja a idade desse corpo. A clareza é um elemento que faz parte do que foi denominado cruzes mutáveis e eixos.
A clareza então contribui para elevar o ponto ER, no que é denominado uma parte particular do tubo de cristal indo de ER a ER, do coração à cabeça, conectando, de algum modo, de maneira mais direta, a alma, o espírito e o corpo, permitindo unificar então esses três princípios, permitindo fazer a alquimia da matéria e a alquimia da alma, transcendê-las a fim de viver a verdade do espírito. Sem clareza, isso não é possível. Esta clareza é primeiramente, e antes de tudo, também, uma transparência no que diz respeito a si mesmo e uma honestidade no que diz respeito a si mesmo. Eu creio que vocês o chamam de ética e de integridade. Mas esta ética não é uma ética moral ou social, é uma ética e uma integridade, antes de tudo, em relação a si mesmo, permitindo-lhes estarem alinhados e concordantes e, portanto, claros com vocês mesmo. Esses são espaços de consciência onde não pode existir qualquer alteração da verdade, associada à pessoa, associada às apropriações e, portanto, aos pesos e às opacidades. O peso e a opacidade ocasionam sofrimento. E aquele que vivenciou a clareza e o samadhi, uma vez, sabe pertinentemente quando desencadeia uma vibração oposta à clareza, revivendo então, ou recordando então, por sofrimentos diversos e variados, este próprio afastamento da clareza. A clareza é, portanto, um barômetro do seu estado de impressão de leveza ou, ao contrário, de peso, ilustrando perfeitamente seu próprio estado de clareza. A clareza se vê, obviamente, no olhar onde não existe nem bem nem mal, mas apenas a luz. A clareza se vê, enfim, na transparência do ser, onde tudo parece, primeiramente, como não transformado, não alterado, não mascarado, não escondido. De fato, aquele que se aproximou e vivenciou a unidade, o samadhi e a clareza do espírito, torna-se transparente. Esta transparência é então, interior como exteriormente, vista do interior ou vista do exterior, como uma prova patente da realidade do que é vivenciado, no espírito. A clareza, como eu já lhes disse, pode-se encontrar também na unidade dos vegetais e em particular das árvores, que, eu os lembro disso, permaneceram, elas, alinhadas à sua dimensão de eternidade, à sua unidade. Elas podem ser, para vocês, um apoio, como eu disse, essencial, à manifestação da sua própria clareza. A clareza também é leveza, ou seja, ela não pode deixar manifestar, quando está estabelecida, qualquer peso da alma, já que ela é transfigurada no espírito, quaisquer projeções da alma ou sofrimentos da alma. A clareza permite ver claramente, ainda uma vez, as últimas zonas de sombra e iluminá-las, sem qualquer culpabilidade. Porque a clareza permite conduzir ao próprio fato de que o espírito não é desse mundo e de que, então, o que pertence à pessoa ou à alma é compreendido e assimilado como um jogo e uma ilusão. Esta clareza vai corresponder, também, além do que foi denominado fusão dos éteres, aparecimento da luz azul, ao aparecimento da luz branca, não mais sob forma separada, como alguns de vocês já veem, chamadas de partículas adamantinas, mas como um agenciamento dessas partículas adamantinas, até aqui fragmentadas, tornando-se unificadas, elas também, reunificando-se, naquele momento, dando uma claridade branca, não mais constituída de partículas isoladas, mas tão densa que ela parece formar, e a verdade, uma única densidade, uma única vibração de luz uniforme, branca, onde as partículas adamantinas são reunidas para formar um tecido, isento de qualquer buraco, isento de qualquer perfuração. É assim que irá se estabelecer o retorno à unidade da luz branca, pela ação de diversas forças que lhes foram desenvolvidas. Esta clareza de que eu falo, interior, será então visível, também, como uma clareza exterior, invadindo o mundo e implicando no desaparecimento total de qualquer zona de sombra e de qualquer jogo de sombra e de luz, ou seja, no desaparecimento total do que é denominado dimensão terceira.
E então o aparecimento da luz branca irá permitir-lhes estabelecerem-se na nova dimensão de vida, em meio ao seu corpo transfigurado, este ou então o corpo de estado de ser, diretamente ressintetizado tal um holograma. Observem. Observem o céu, à noite que cai em vocês irão ver, muito, muito proximamente, a partir de amanhã, a arquitetura da luz branca constituída de partículas adamantinas transformar-se em uma substância branca, vivente uniforme, onde as partículas adamantinas, pouco a pouco, realmente irão lhes aparecer ainda mais. Pode-se comparar isso, guardadas todas as proporções, à bruma matinal que se levanta do solo ou que desce do céu, vindo embaçar as bordas da mata, das árvores, da natureza, dos animais, para formar, por assim dizer, uma nuvem. A única diferença é que esta nuvem não será uma nuvem constituída de vapor de água, mas de partículas adamantinas, de luz, de ultravioleta, de luz azul do Espírito Santo. Em suma, esta será a nova densidade de vida. É assim que isto irá se manifestar, fazendo então desaparecer tudo que era da ordem dos jogos da sombra e da luz. Esse processo, vocês irão vivê-lo. Vocês irão começá-lo no interior de vocês. Para aqueles que descobrem o Espírito e o vivem, vocês irão descobri-lo também neste mundo que se transforma. Obviamente, e como os anciãos sempre lhes disseram, ser-lhes afeito segundo a sua fé e segundo a sua vibração. Se vocês mesmos se tornarem clareza, vocês irão penetrar na clareza. Se vocês mesmos aceitarem não mais nutrir as sombras, quaisquer que sejam, as suas como outras, naquele momento, vocês irão penetrar, sem qualquer obstáculo, a nova densidade. Esse processo foi denominado ascensão. Ele foi também denominado, pelo comandante dos anciãos, grelha planetária. Porque esta nuvem não é uma nuvem de água, mas uma nuvem de fogo, de luz do Espírito, a imagem da fonte, constituída exclusivamente desta claridade. É uma tríplice irradiação, como vocês sabem, Espírito Santo, fonte, ultravioleta, que constitui a totalidade e a integridade da luz se revelando sobre este mundo. Portanto, se vocês mesmos se tornarem claros com si próprios, transparentes, vocês irão penetrar nesta densidade sem qualquer problema, estabelecendo-se ali de maneira perfeitamente natural e espontânea. É esse processo que estará em via de instalação a uma rapidez que, como vocês sabem, não lhes pertence e não nos pertence, mas que é decidido por imperativos astronômicos e, sobretudo, pela resposta da própria Terra para viver em meio ao seu novo habitat. Tudo isso, evidentemente, se acompanha, para a sombra e as zonas que recusam esta iluminação, por convulsões, cada vez mais importantes, sobre as quais eu não retornarei, porque elas foram objeto de profecias muito antigas e mais recentes, tanto no Oriente como no Ocidente, como entre o meu povo. Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais claramente, é o caso e a ocasião de dizer, aos seus olhos e ao seu coração, surpreendente e assombroso. A inteligência da luz tornar-se a estrutura e aparência real da luz e não mais simplesmente uma agitação de partículas adamantinas aparecendo no seu mundo. Elas irão se estruturar, na autonomia e na liberdade, reunindo-se na liberdade do na qual vocês serão convidados a penetrar. Isso se tornou possível, justamente, pela última reversão, desvendando a energia metatrônica ou a consciência metatrônica, nesse corpo, nesse templo e nesse coração. Tudo isso, sua carne vai viver, sua consciência vai viver e nós iremos viver, com vocês, ao seu lado. Muitos seres humanos, que estão ainda opacos, não terão qualquer dificuldade para perceber o que é esta luz. Outros seres humanos, em número mais considerável, estarão na resistência a esta luz, que representa, de fato, para eles, o fim de toda a vida e não um novo nascimento. Lembrem-se de que a vibração e a consciência que decidem em nenhum ser exterior. E de que cada um é totalmente livre para se tornar o que ele vibra.
A melhor maneira de servir, isso, o comandante lhes disse, há muitíssimo tempo, é irradiar esta luz e a alegria e a transparência. Isso acontece sem palavra, isso acontece sem conselho, isso acontece sem interferência na liberdade do outro. Vocês são então levados a tornarem-se livres, uns e outros, quaisquer que sejam os seus caminhos comuns. Vocês são levados a viver esta clareza, agora, correspondendo ao estabelecimento do reino de Metatron e da nova triunidade, reunificada, agora. Esta reunificação da nova triunidade ilustra-se também pelo que o arcanjo Miguel chamou de tríplice irradiação da luz. Lembrem-se, e eu insisto em relação a isto, do papel da natureza, do papel das árvores. Esta nova consciência vai por fim à antiga eletricidade, integralmente. O corpo humano transforma-se nesta luz. Os mecanismos elétricos do homem antigo não serão mais necessários. Olhem o céu, olhem a natureza, olhem a difusão da luz branca, olhem o seu aparecimento como inteligência suprema e vocês terão percebido, além das suas percepções de paz e de vibração, o que está em via de se desenrolar sobre esta terra e sobre o seu estado de adiantamento que, como uns e outros lhes disseram, tanto entre os anciãos como entre as estrelas, irá doravante cada vez mais depressa segundo a sua escala de tempo. Eis os poucos elementos que me foram solicitados para comunicar-lhes referentes à clareza, e à interação do espírito, da luz, em relação à clareza. Se nos restar tempo antes do alinhamento, então eu responderei às questões relativas a isso e somente a isso, se nos restar tempo. Pergunta: existe uma ligação entre a clareza e as grades que podemos ver pela manhã ao despertar? Completamente. Isso é denominado trama etérea da luz vibral que se constrói, sobre a qual irão se depositar as partículas adamantinas. O que vocês veem é chamado de trama do éter. Pergunta: qual é o marcador da fusão do corpo físico e do corpo de estado de ser? A capacidade para manifestar a alegria, a capacidade para entrar, mais ou menos espontaneamente, em estado de samadhi ou de alegria e enfim, o desaparecimento do corpo físico. Quando vocês tiverem a chance de perceber, para aqueles que não percebem ainda, essas nuvens brancas, mais frequentemente à noite, em sua cama ou lá fora, e vocês estenderem a mão para essa nuvem branca, qualquer que seja a forma, vocês irão constatar que a sua mão desaparece totalmente. Obviamente, retirando a mão dessa nuvem branca, a sua mão irá reaparecer. Mas é assim que irá se viver a ascensão, para uma grande parte de vocês que despertaram as coroas radiantes da cabeça e do coração. Pergunta: se esta luz substituir a eletricidade, todo mundo irá vê-la? Certamente, com grande alegria. Muitos, com muito terror. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs em espírito, que o grande espírito os acompanhe. Lembrem-se disso e vivam o que está vindo. Talvez de até breve. Certamente. Com amor e com fraternidade. Mensagem atemporal.